Muito bem, boa noite. Deixa eu te dizer, se você está aqui pela primeira vez, é muito bom te receber aqui. Saiba que parte da nossa missão aqui na Igreja Batista do Itaim é que você seja bem recebido e que a gente possa dizer para você quem nós somos. Então, por favor, não vá embora sem procurar uma pessoa que estava aqui no louvor ou a mim, tá bom? Para que a gente possa explicar quem nós somos, no que a gente acredita e como você poderia estar aqui com a gente, tá bom? Nós temos uma professora de crianças lá em cima. Eu não consigo ver com esse canhão de luz aqui, mas se tem, você pode levar lá em cima que tem um professor, tá bom? Muito bem, a gente chega hoje ao final da história do livro de Jonas. E a grande pergunta, desde o primeiro capítulo, é por quê? Por que um profeta que conhece a Deus, crê em Deus, trabalha para Deus, essa é a principal ocupação dele como um profeta, inclusive, decide fugir de Deus? Se você não sabe a história, não tem problema, é melhor ainda. Jonas, no primeiro capítulo, Deus diz assim: vá até Nínive e pregue, porque a maldade dessas pessoas chegou até mim. E Jonas decide fugir de Deus. Coincidência ou não, ele decide ir para uma cidade. Quando ele chega no porto, tem um barco saindo exatamente para onde ele quer ir. Mas durante a viagem chega uma tempestade. Jonas, que está dormindo, é acordado pelos marinheiros. Ele acorda, bate no peito e descobrem que ele é a causa de todos os problemas. E ele diz: eu sou o Senhor, eu sou servo do Senhor de terra e mares. Ele sabe que ele é servo de um Deus que é Senhor dos mares e decide fugir pelo mar. Muito bem, para aplacar essa tempestade, ele dá uma solução. Ele diz: me joguem ao mar, que toda essa tempestade vai passar e o barco não vai mais afundar. Jonas é alguém que claramente fala uma coisa e faz outra. E a intenção do livro, especialmente no primeiro capítulo, é ser irônico. Ele repete várias vezes: Jonas foge, e Jonas decide fugir, Jonas fugindo. A gente começa a entender a cabeça de Jonas, e aí ele tem uma ideia dessa heróica. Ele fala: não, me joga, eu vou sofrer por todos vocês. E isso parece muito heróico no primeiro momento. Mas que forma melhor de fugir de uma ordem do que, se não, cair no mar, no meio de uma tempestade, e então, teoricamente, eu não vou ter que ir até o lugar que eu deveria ir pregar. Quando Jonas cai no mar, e ele não sabe o que vai acontecer quando ele cai no mar, um peixe engole Jonas, e lá Jonas ora pela primeira vez na história do livro. E ele diz: do Senhor vem o livramento, do Senhor vem a salvação. E por favor, não se apegue ao peixe. Ele é só o Uber de Deus para levar Jonas do mar até onde Deus quer que ele esteja. Não é a história de Jonas e o grande peixe, não é a história de Jonas e uma baleia, não é a história de uma baleia que engole uma pessoa. É este peixe, não é uma baleia, e ele é irrelevante. Ele aparece 4 vezes no livro, sendo em 3 versículos diferentes e um capítulo específico. Não importa, se você tirar esse peixe da história, não muda nada na história. Dentro do peixe, Jonas tecnicamente nunca pede perdão, mas ele diz que vai obedecer. E diante disso, esse peixe cospe Jonas na praia, Deus repete a ordem, e deixa eu te lembrar uma coisa que você será tentado essa noite mais uma vez: não ria de Jonas. Porque Jonas é um espelho apontado para mim e para você. À medida que os absurdos da vida dele vão aparecendo, à medida que a gente fala: mas como que ele fala isso? A gente começa a ser obrigado a pensar: será que eu não faço a mesma coisa? Muito bem. A gente finalmente vai ver o profeta em ação hoje. Ele finalmente chega na cidade de Nínive, ele finalmente vai cumprir a ordem de Deus, ele finalmente vai pregar, ele chega na cidade, a gente finalmente vai ver um profeta em ação. O único profeta do Antigo Testamento inteiro que vai pregar em uma cidade que não é dentro de Israel. E o sermão dele tem 5 palavras: 40 dias, vocês serão destruídos. Solta o microfone e vai embora. Cabe em um tweet, com as regras antigas. É o menor sermão da história, com os maiores resultados. Sabe o que eu tenho de Jonas? Inveja. Porque ele não gasta nenhum tempo, ele não se prepara, ele simplesmente vomita 5 palavras: 40 dias, vocês serão destruídos. Parece que ele está tentando sabotar a pregação, fazer o mínimo possível. Ele literalmente está batendo o pé e dizendo: eu estou aqui, Senhor, não era isso que o Senhor queria, estou pregando, espera um pouquinho, 40 dias, vocês serão destruídos. Estou aqui.
40 dias vocês serão destruídos. Ele passeia pela cidade, repete essa mensagem. E perceba o que Jonas não diz. Ele não fala sobre as falhas de Nínive. Ele não fala sobre o que eles deveriam fazer. Ele nem fala quem destruiria Nínive. O que está acontecendo? O que está acontecendo no capítulo 3? Não dá certo. As pessoas começam a se arrepender. O rei se arrepende. As vacas participam do jejum nacional. Ninguém pode se alimentar, inclusive as vacas. Há livramento na cidade inteira. Todo mundo sabe quem é Jonas. E se o livro terminasse no capítulo 3, ele seria um dos maiores heróis da Bíblia. Estaria em Hebreus 12. Pessoas se vestiriam de Jonas em concursos. Teríamos um Jonas aqui na igreja. Eu não conheço ninguém chamado Jonas. Temos um Jonas aqui à noite? Não temos, mas temos Paulo, Daniel, André. Temos o Wallace, mas não temos Jonas. Chaniel. Por que a gente não tem Jonas? Por que não tem nenhum filho de crente? Eu conheço um Abinadab, mas eu não conheço um Jonas. Então a história não pode terminar no capítulo 3. E ela começa a ter detalhes, e talvez esse seja o capítulo mais importante. Eu quero que você imagine comigo o começo disso, mais ou menos como um filme. A gente vê o profeta andando pela cidade. Os pés dele estão feridos de tanto andar, mais ou menos quando a gente usa a Havaiana há muito tempo. Os braços dele estão cansados de tanto levantar e dizer: 40 dias vocês serão destruídos. Ele anda em direção à porta da cidade, o portão. Várias pessoas param ele no caminho e agradecem. Algumas choram e agradecem: cara, você salvou a gente. Outros se alegram. Afinal, eles não vão morrer mais. Mas Jonas não fala com nenhuma delas. Tudo bem, vai, ele está cansado, ele está pregando há 40 dias, ele não queria estar lá. Ele já está bem perto do portão, aqueles portões altos de filme, de madeira, que o final deles é arredondado, que abre e faz um barulho enorme. Quando ele passa pela porta, o sol está se pondo. Uma cidade inteira se arrependeu, nem Paulo, nem Pedro, e para ser justo, nem Jesus conseguiu isso. Por que ele está saindo da cidade? Por que ele não participa da festa? Bom, vai, ele está cansado, pregar cansa. Ele constrói um simples abrigo, alguma coisa bem mais ou menos fora da cidade, em cima de um montinho. Ele decide passar a noite ali, e aí a gente tem um close na cara de Jonas. E ela é exatamente essa. Consegue ver? Aí no fundo. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Ele não está gostando de uma cidade inteira ser salva. Deixa eu te dizer, os temas do capítulo de hoje são profundamente desconfortáveis. E você precisa ser um adulto para entender Jonas. Especialmente esse último capítulo. Muitas das coisas que a gente vai conversar aqui à noite, eu nunca tinha percebido. De como Deus usa a dor, o ódio de Jonas, para forçá-lo a acordar e mostrar para Jonas quem ele é de verdade. Acompanha comigo, por favor, capítulo 4 de Jonas, a partir do verso 1, tá bom? Você pode acompanhar aí na TV. Muito bem. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, com a cidade ser salva, com ela não ser consumida por fogo e enxofre, e se enfureceu. Ele orou ao Senhor pela segunda vez no livro inteiro: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, e deixa eu acrescentar muito pacientemente: você tem razão alguma para essa fúria? Jonas saiu de perto, não responde Deus. Sentou-se no lugar a leste da cidade, ali constrói um abrigo para si. Senta-se à sua sombra e esperou para ver o que ia acontecer com a cidade.
Também você pode acompanhar a segunda parte aí. A oração de Jonas finalmente revela por que ele decide fugir. No primeiro capítulo, quando a gente estava conversando aqui, 2 hipóteses para o profeta não querer ir até Nínive pregar. 1, talvez eles se arrependam e ele entende que as pessoas não merecem salvação. Ou 2, por que eu vou pregar no lugar que os meus inimigos moram? É óbvio, Senhor, eu vou morrer. E o 4º capítulo finalmente revela o porquê Jonas não quer ir pregar. Ele entende e tem certeza que os ninivitas, aquela cidade, não merecem ouvir de Deus. Que o que eles merecem é ser completamente destruído. O medo dele não era morrer. O medo dele é que os ninivitas, os inimigos dele, não morressem. Ele fugiu porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. E ele complementa de um jeito incrível. Senhor, diante disso, para mim é melhor morrer do que viver. Perceba que ele se arrepende de ter se arrependido. Porque no 2º capítulo ele diz, Senhor, do Senhor vem o livramento, eu vou lhe obedecer, eu tenho que te obedecer, pode deixar. Ele vai e prega, a gente tem um sintoma disso, quando ele diz, 40 dias vocês serão destruídos. E aqui a gente tem a certeza, eu não devia ter vindo. Sabe quando a gente faz algum tipo de aliança com Deus, que ele nunca encoraja na Bíblia inteira? Senhor, eu prometo que eu nunca mais faço isso, Senhor, só me livra dessa. E passa algum tempo, a gente olha para a nossa vida, para as nossas decisões e diz, nunca é muita coisa. Minhas palavras foram muito fortes. E talvez essa seja uma nova categoria de oração. Orar para Deus e entregar o que eu penso dele, o que eu acho da vida, e só dizer para ele tudo o que eu penso. Descontar em Deus as frustrações. Os salmos, na verdade, falam um pouco nisso. De onde vem o meu socorro? O Senhor me abandona, o Senhor esqueceu de mim. Mas, a bem da verdade, os salmistas sempre terminam reforçando e reconhecendo a confiança que eles têm em Deus. Então, em algum momento, eles até dizem, Senhor, é melhor morrer desse jeito, não dá. Mas eles terminam dizendo, além do monte, meu socorro vem, eu confio no Senhor. Do Senhor vem a salvação, que é uma citação de um salmo que Jonas faz. Mas Jonas não faz isso. Ele simplesmente deixa Deus receber o que ele acha que Deus merece. E para ser justo, isso é um ponto até que positivo em Jonas. Porque ele não tem que esconder diante de Deus alguma coisa que está no coração dele. Ele não fica com meias palavras, ele mostra para Deus a frustração que ele tem. E apesar desse profeta ser rebelde, dá para perceber que ele tem um relacionamento sincero com Deus. Ele sabe que Deus o ouve. Ele sabe que não adianta esconder de Deus as frustrações e as dúvidas. Ele não sabe lidar com isso, é verdade. Mas tem algum mérito no livro inteiro de Jonas, é esse. Ele tem uma oração sincera. É lógico, que demonstra a fraqueza dele e a maturidade do profeta e que Deus vai lidar muito pacientemente, o que também é uma demonstração de como Deus cuida dos fracos na sua fraqueza. De como Ele cuida de mim quando eu não sei nem muito bem o que eu estou dizendo. A dor que Jonas sente por causa do ninivita se transforma em ódio. Deixa eu te lembrar, esses caras dessa cidade não eram pessoas boas, não eram pessoas éticas. Eles costumavam decapitar os inimigos, eles costumavam empalar os exércitos conquistados, eles furavam os olhos das pessoas e eles já estavam cobrando impostos de Israel. É mais ou menos como se um judeu fosse chamado para pregar na Alemanha nazista. Esse é o sentimento de Jonas, essa é a raiva de Jonas. E aí ele cita uma descrição de Deus no versículo e usa contra Deus. Essa questão de eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor é perdoador, é uma citação de Êxodo 34:6, que diz, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em se irar, grande bondade e verdade. Para Jonas é simples, essas pessoas não merecem isso, Senhor, só destrói elas, elas são ruins. Jonas usa uma boa descrição de Deus, que ele é misericordioso, piedoso, tardio em se irar, como uma ofensa. Olha como que o Senhor é. Você é assim, eu sabia, você não muda, você fica perdoando quem não merece. Ele se perde. Ele diz mais ou menos, eu não gostaria que o Senhor fosse Deus assim. Vamos melhorar um pouquinho o que o Senhor faz com as pessoas. Jonas, ele tem muita compaixão por si e pouca por outras pessoas. Ele deseja graça para o outro,
lei para o outro e graça para si. Ele diz, Senhor, consome essas pessoas com fogo e enxofre. Pune a mim, Senhor, o profeta rebelde, perdão, quando eu oro no grande peixe. Senhor, eu tenho dificuldade. A minha personalidade, de acordo com o teste, é 5. E nós, as garças leais, os M345, temos dificuldade em... Mas quando alguém falha, eu vou na pessoa, eu martelo versículos bíblicos até que ela faça silêncio. Eu sou rápido em apontar os seus erros, mas quando sou eu, Jesus já me perdoou de todas as coisas. Eu gosto quando Deus me ama, mas eu não gosto quando Deus ama outras pessoas. Eu gosto quando Deus me perdoa das minhas falhas e meus erros, porque Ele é perdoador, porque a cruz é isso. Mas eu não gosto quando Ele perdoa quem me fez mal. Ele não quer que Deus seja coerente, mas Ele quer que Deus tenha favoritos. Ele quer merecer e receber um tratamento diferente de Deus. Ele não quer graça para todos, Ele quer graça só para Ele. Quantas vezes eu e você não ficamos irritados por bênçãos que outros recebem e eu não? Senhor, ele está casado, Senhor, e eu aqui, uma serva do Senhor solteira. Depois passa para, Senhor, eu estou casada ou casado, e ele com essa vida incrível de solteiro. Ao invés da gente se alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram, a gente se irrita com quem se alegra e diz bem feito com quem chora. Ao invés de se alegrar com a criatividade de um Deus que abençoa pessoas diferentes, de formas diferentes, ou que oferece a graça. Senhor, eu acho que essa medida de graça que o Senhor está dando para tal pessoa, eu precisava e merecia um pouco mais. Verdadeiro ou falso? A teologia de Jonas é boa. Verdadeiro ou falso? O conhecimento de Deus que Jonas tem é bom? É grande? Suficiente? Sim. Eles citam que não era um versículo, provavelmente àquela altura. É possível ter uma boa teologia e um coração ruim. Ele sabe quem é Deus e ele não gosta disso. É como se Jonas dissesse, Senhor, só me dá isso, só não perdoa os ninivitas e tudo vai ficar bem, eu vou ser feliz. Mas o que Deus diz é não. Você não precisa disso, o que você precisa é do meu coração. Ser um cristão maduro, ser alguém que tem relacionamento com Deus, não significa necessariamente conhecer mais de Deus. Mas ser piedoso, que significa submeter aquilo que eu conheço. Jonas sabe que Deus é piedoso, misericordioso, tardio em se irar e oferece perdão. Mas ele não crê que isso se estende às pessoas que ele não gosta. Especialmente os evangelhos dizem assim, vinham os fariseus, saduceus, religiosos se encontrar com Jesus para testá-lo. A Bíblia já começa a desconstruir essa ideia de que religioso, alguém que sabe muito, ou tenta se ligar com Deus muito, é alguém que está no lugar certo. A Bíblia substitui um pouco essa palavra e dá mais ênfase na palavra piedade. Jonas é alguém que sabe muito. Ele é um profeta. Essa não era a primeira vez que ele estava pregando sobre Deus, ensinando sobre Deus. Mas essa é a primeira vez que ele tem que falar alguma coisa para alguém que ele não quer falar. Essa é a primeira vez que ele tem que obedecer Deus do jeito que ele não quer de jeito nenhum. Está aí o perigo de não perceber o poder da mensagem, do conhecimento que a gente tem. Jonas viu Deus realizando um milagre em Nínive. Ele viu Deus transformando os corações, mas isso não produz nada no coração dele. O Jonas é alguém que confronta os outros, mas não a si mesmo. Jonas é a versão moderna de fulano de tal precisava estar aqui hoje à noite, né, para ouvir isso. Pena que ele não veio hoje para ouvir essa mensagem. Parece que a graça e o conhecimento de Deus passam por meio dele, mas nunca encontram morada no coração dele. Parece que não desce daqui para aqui. De forma que transforme a visão dele do mundo e das pessoas ao redor dele. E esse é o lado sombrio da graça. A gente costuma e ama muito a graça porque ela nos salva, a gente não merecendo isso, a gente consegue lidar bem até. Uma vez que a gente entende o Evangelho. É muito legal quando eu me reconheço como alguém que deseja o perdão e que Deus perdoa. E aí Deus vem e oferece, porque Ele é bom assim. Mas Jesus é assim comigo e com as pessoas que eu não gosto e que me fizeram mal. Com todas elas. Deixa eu dar um exemplo claro. Esse sujeito que está aí chamava Gordon Wilson. Ele era irlandês.
Ah, o ano era 1997. A Irlanda estava num confronto, o Império Britânico estava com problemas com o IRA. Você há de lembrar, o IRA, o movimento separatista da Irlanda. Ah, e estava havendo ali uma celebração chamada o Dia da Memória, em que o Império Britânico lembrava das pessoas que tinham morrido nas duas grandes guerras. Wilson e sua família foram para a praça central ali da cidade que eles moravam, mas o IRA estava plantando bombas nos prédios ao redor da praça. Em determinado momento, essas bombas explodem. Essas são algumas das imagens. Você pode ver que os prédios colapsaram em cima de quem estava ali. Wilson e sua família ficaram presos embaixo das ferragens por muito tempo. Dentro ele conseguiu conversar ainda com a sua filha. Eles passaram horas presos. Os dois foram resgatados, mas ela não sobreviveu. Deixa eu ler esse pequeno trecho de um historiador que tentou explicar e lembra do que esse sujeito falou pouquinho tempo depois. Ninguém que já ouviu Gordon Wilson vai se esquecer do que ele disse no dia da entrevista. A graça que ele construiu em cima da miserável justificação dos terroristas. Falando do leito do hospital, ou seja, pouco depois de ter sido resgatado, Wilson descreveu sua última conversa com a sua filha. Ela apertou a minha mão bem firme, com toda a força que tinha, e disse: "Papai, eu te amo muito." Essas foram suas exatas palavras a mim, e são as últimas que eu teria ouvido dela. Para o choque de quem ouvia, Wilson completou: "Não desejarei qualquer mal, não guardarei qualquer rancor. Palavras vis não vão trazer a vida dela de volta. Ela era uma ótima garota. Amava sua profissão, era carinhosa. Ela está morta. Ela está no céu e vamos nos encontrar de novo. Eu vou orar essa noite, todas as noites, para que Deus perdoe esses homens." Nenhuma palavra teve impacto mais poderoso e emocional do que em 25 anos de violência. Gordon Wilson era um discípulo de Jesus. Pouco tempo depois, um ano depois, na verdade, ele convidou os representantes do IRA e da mídia, e em público ele disse que perdoava os assassinos e pediu para que eles parassem com tais táticas. Gordon Wilson virou senador, a Irlanda se tornou independente, e ele se tornou um pilar da história da Irlanda por causa da sua fé em Cristo, porque ele decidiu perdoar os seus inimigos. Alguns anos depois, uma ex-presidente da Irlanda, relembrando essa história, escreveu o seguinte. É um pouquinho depois. As palavras de Gordon Wilson nos envergonharam e nos pegaram desprotegidos. Elas soaram tão diferentes do que a gente esperava, e tão diferentes do que a gente estava acostumado. Elas trouxeram calmaria. Elas trouxeram um sentido de transcendência e com ela para um lugar tão feio que a gente tinha se acostumado. Mas o Wilson teve os seus detratores. E, inacreditavelmente, ele recebeu bolsas e e-mails de ódio. Como você pode perdoá-los? Que tipo de pai é você que perdoa os assassinos da sua filha? Foi como se Gordon Wilson tivesse falado essas palavras de perdão pela primeira vez na história. Como se Cristo nunca tivesse dito: "Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem." Um porta-voz crítico de Wilson, que era cristão também, disse para mim certa vez: "É certo que esse pobre homem estava em choque. Como se oferecer amor e perdão fosse um sinal de fraqueza mental, ao invés de força espiritual." Sabe o que é isso? É o escândalo da graça. A gente canta sobre a graça. Algumas pessoas têm nome de graça. Mas ela tem um lado que a gente nem sempre lembra, nem sempre pensa e dificilmente gosta. A graça inclui quem nos fez mal. O amor de Deus inclui quem está fazendo mal. Inclui gente que eu, você e Jonas não gostam. E isso é perturbador. Não é tão louco que Jonas esteja bravo. Faz até sentido, é compreensível de certa parte. Jonas é ridículo, ele é hiperbólico, ele é irônico e a gente tem vontade de rir dele. Mas ele é tão real quanto um espelho. Como que você responderia a uma situação parecida com Gordon Wilson? Judeus nem os cristãos têm a exclusividade de Deus.
Ele não é a minha posse. A graça dele não é a minha graça. Deus não é meu Deus, no sentido que ele existe em meu favor para cumprir os meus desejos e me abençoar ou as pessoas que eu gosto. Deus perdoa pessoas como eu, tão ruins quanto eu, tão pecadoras quanto eu, mas que ainda não o conheceram. Jonas é inflexível e diante disso ele diz: Senhor, eu quero morrer. A morte para mim é melhor. Para mim é melhor ficar morto do que continuar vivendo. E deixa eu te dizer uma coisa. Graças a Deus que Deus não responde às nossas orações do jeito que a gente gostaria que ele respondesse. Graças a Deus que nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente pensa, ou aquilo que a gente deseja, mas não conta para Deus, ele não cumpre. Porque Jonas, diante do escândalo da graça que perdoa, liberta e oferece livramento, ele diz: Senhor, só me mata, porque se o Senhor é assim, não vale a pena. Continua comigo a história de Jonas. Então o Senhor, depois dessa pergunta de Jonas, Senhor, me mata, e Deus diz: é razoável essa sua ira. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito contente. Mas na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar aquela planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Essa é a terceira vez que ele disse que ia morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora você não tenha podado, não tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Deus é tão didático e paciente com Jonas, que ele está debaixo do sol, ele está sofrendo com calor, que ele faz crescer uma planta para aliviar Jonas. Ele tem sombra, a Bíblia diz: Jonas se alegra, se sente aliviado. No dia seguinte vem um verme, destrói essa planta, e aí Deus manda um vento caloroso para Jonas, um vento desértico, e aí Jonas se irrita mais uma vez e diz: Senhor, desse jeito não dá, é melhor morrer do que viver. Deus claramente conduz todos os tipos de eventos e coisas para nos ensinar. Ele usa coisas grandes como o mar, um peixe, mas não se apegue a esse peixe. Ele usa uma planta média, e ele usa coisas pequenas como um verme. Jonas fica tão alegre com a planta como irado com Deus, por causa que Deus salva os ninivitas. Ele se alegra de novo quando é abençoado e se irrita quando outras pessoas são. Jonas está irado, e não é porque Nínive não está sendo só não destruída. Ele está irado porque Deus usa as palavras de Jonas contra ele mesmo, e isso é muito incrível. Deixa eu te lembrar e voltar na pregação de Jonas. Ele diz assim, 5 palavras: 40 dias, Nínive será destruída. É esse termo que está aí, tá bom? Rapak. Rapak significa destruir, a princípio. Jonas diz assim: 40 dias, Nínive será destruída. Perfeito? Muito bem. O que é muito legal e irônico da parte de Deus mais uma vez. Tem outros 3 versículos na Bíblia que esse termo aparece da mesma forma, com as mesmas inclinações, mesmas terminações, portanto significa mais ou menos a mesma coisa. Em Oséias 7:8, Efraim, uma tribo de Israel, mistura-se com as outras nações. Ela é um bolo que não foi rapak, que não foi virado. Muito bem, rapak pode significar destruir e virado. Muito bem, segunda vez que aparece na Bíblia. A punição do meu povo é maior que a de Sodoma, que foi, rapak, destruída em um instante, sem que ninguém socorresse. Lamentações 4:6. Destruída, virado. Outra vez que aparece rapak. Rapak, o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Pode significar transformação. Muito bem. Que significado que Jonas disse para Nínive quando ele disse: vocês serão rapak? Destruídos. Que significado irônico que Deus pega exatamente a mesma palavra que Jonas usa e usa contra ele? Transformados. A pregação de Jonas é perfeita. Ele não falhou. A profecia dele se cumpre. Ele diz: 40 dias vocês serão
transformados. Jonas usa contra Deus. Eu sabia, você é misericordioso, pronto para perdoar, grande misericórdia, perdoador. Ele usa as palavras de Deus contra Deus como uma ofensa. Deus, muito sábio, muito antes de Jonas querer ser criativo e usar um versículo contra Deus, já usa aquilo que ele vai dizer contra ele mesmo. Jonas não consegue se virar com nada. Nada dá certo para Jonas. Quando ele tenta destruir a própria pregação, quando ele tenta descumprir uma ordem de Deus, enfraquecer a pregação para que não tenha jeito, os ninivitas vão morrer, Deus não deixa que Jonas tenha o que ele quer, de jeito nenhum. Parte porque os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Não é engraçado isso? Jonas acha isso engraçado? Não, ele está pau da vida. Deus não deixa Jonas se safar com nada. Ele tenta fugir, tempestade. Ele decide ir para Nínive, vai pregar, dar o mínimo de informação, garantir que eles vão ser destruídos com uma bola de fogo do céu, e nem isso funciona. Ele constrói, e aí o versículo começa assim, um abrigo para fugir do sol, e decide observar Nínive o que vai acontecer. Por que ele constrói esse abrigo? Por que ele decide esperar para ver o que vai acontecer com Nínive? Talvez os ninivitas se arrependam. Talvez eles voltem atrás. Talvez Deus mude de ideia, né? Talvez eles falem que vão fazer alguma coisa e façam outra. Coisa que só povos estrangeiros fazem. Coisa que só gente madura na fé, que vem pouco tempo na igreja, faz. Fazer uma coisa, falar uma coisa e fazer outra. Você percebe a ironia de Jonas mais uma vez? Todo mundo está errado menos ele. Todo mundo precisa mudar de ideia, menos ele. Se você conhece alguém assim, se a resposta não é eu, você não entendeu Jonas ainda. Porque é isso que o livro está fazendo. Jonas constrói um abrigo para ver o que vai acontecer com a cidade, depois que ele prega, depois que as pessoas se arrependem, porque vai que eles mudam de ideia. Vai que Deus decide destruir porque eles merecem mesmo. Ele espera que todo mundo mude. Mas ele não consegue olhar para si e perceber, talvez exista uma possibilidade que eu esteja errado. Jonas ama a planta porque a planta presta um favor, mas ele odeia os ninivitas. Ele teria se alegrado com a destruição de Nínive, mas ele chora a destruição da planta. Em outras palavras, Jonas ama mais as coisas do que as pessoas. Até uma inversão de valor, especialmente no valor da vida. Deus valoriza as pessoas, ama as pessoas, oferece perdão, oferece avivamento. Para Jonas, ninguém merece isso sem ser ele. Deixa eu te dizer como isso tem a ver comigo e com você. Você dirige com mais cuidado e segurança quando no banco passageiro tem uma pessoa ou a coca? Não vou frear brusco, porque vai que derruba no banco e aí para lavar é caro. Você é mais prudente no trânsito quando tem uma pessoa criada à imagem de Deus que você ama, ou um refrigerante que você pagou e vai sujar o banco. Você gasta mais tempo com pessoas ou com suas coisas. Você põe capa no sofá, mas não empresta roupa. Entendeu? O que Deus quer ensinar a Jonas é que o valor das coisas não está nas coisas. Que a preocupação da pregação dele, do amor dele, da alegria dele, da raiva dele, não está na planta. Mas com as pessoas que podem sofrer, que estão sofrendo. O que Jonas está sendo forçado a aprender é: você precisa amar as pessoas, e em especial aquelas que você não gosta, que criam dificuldade e que você não tem favor nenhum. Aquelas que eu não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. E aí a história continua. E aí Deus, sendo didático, continua a explicar para Jonas. Contudo, Nínive não tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além dos muitos rebanhos. Não deveria eu, Deus, ter mais pena dessa grande cidade do que da sua plantinha, acréscimo meu? E aí tem essa frase: eles não sabem distinguir a direita e a esquerda. Não significa que eles não sabem o que é certo e errado. É claro que eles sabem, em algum nível, porque Deus diz que a maldade deles chegou até ele. Deus diz: eu vou destruir. Deus diz: eles serão punidos. Mas eles estão perdidos.
Porque mesmo tendo noções básicas de não matar, não roubar, não fure os olhos, não empalem, eles praticam essas coisas. É uma versão, uma forma comum da Bíblia se referir à humanidade, de ovelhas perdidas. Gente que incauta, pouco sábia, simples. Romanos vai dizer que o conhecimento de Deus o homem rejeita. A ideia é que eles não sabem muito bem o que estão fazendo. E é por isso que eu vou te enviar, Jonas, para que eles saibam quem eu sou, para que eles tenham a oportunidade de me conhecer. Será que não é o lugar que você deveria estar? É interessante que eu fui pesquisar e descobri que os judeus, no dia seguinte do Yom Kippur, que é o dia do perdão, um dos dias mais importantes para eles, em cada judeu estende a mão ao inimigo, eles leem o livro de Jonas, para relembrar e perceber o que acontece quando pessoas se arrependem. Um pastor que eu gosto muito de ouvir, define essa história como uma história subversiva de um profeta que odeia a Deus porque ele ama os seus inimigos. Deus é muito paciente com Jonas. E ele aponta onde está o verdadeiro absurdo. Essa é a primeira vez que Jonas fica feliz com alguma coisa no livro inteiro. Ele fica feliz porque tem uma planta sobre a cabeça dele fazendo sol. E aí Deus diz, beleza, com isso eu consigo trabalhar, Jonas. Será que você não deveria estar mais preocupado, mais triste com as pessoas? A sua preocupação com a plantinha é legítima, ela é boa. Mas será que eu, como Deus, não deveria estar mais preocupado com o gado, com a cidade, com os filhos, com os pais? Acaba o livro de Jonas. Mas cadê a resposta de Jonas? Não importa. Porque essa resposta é óbvia. Sim, Senhor, é verdade. O Senhor deveria estar mais preocupado com isso, assim como eu deveria. E você pensa, mano, se eu tivesse no lugar de Deus, eu teria desviado a bola de fogo que ia sobre Nínive, diretamente sobre a cabeça do profeta. Porque assim todos aprenderiam. Mas, de novo, esse é um livro que quer te provocar, que quer te fazer rir, que quer que você que deseje mal contra Jonas. E aí a mira sempre se volta contra mim e contra você. A grande pergunta é, você está ok com Deus amando seus inimigos? Ou se sente confortável sabendo que Deus ama as pessoas que nos fazem mal? E que Ele oferece perdão para essas pessoas quando elas o conhecem? A verdade é que o livro de Jonas aponta várias e repetidas vezes. Deus é soberano para salvar e conceder perdão a quem Ele quiser. É uma caricatura ridícula de pessoas que lutam com o escândalo da graça e com uma verdade. Deus ama os nossos inimigos, tanto quanto nos ama. Deus está tentando tirar Jonas de si mesmo, revelar o que se passa no coração dele. Jonas não está bravo com a cidade porque ela não foi destruída. Jonas está bravo porque ele acredita que eles não merecem salvação. Jonas não está bravo porque Deus mandou ele pregar para uma cidade que era longe. Jonas está bravo porque ele não quer ir oferecer graça e perdão, reconciliação para pessoas que têm feito mal para ele. E isso atinge o meu e seu coração como um golpe. Especialmente quando a gente está sofrendo com alguém que está nos fazendo mal. Ou fazendo mal com alguém que a gente ama. Eu posso lidar com isso, eu posso engolir o fato que Deus ama e perdoa. Mas Ele não espera necessariamente que eu faça sempre, certo? Isso atinge a gente em cheio a ponto da gente pensar, cara, é fácil falar. O difícil é fazer. Eu quero ver alguém fazer isso. Mas esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro da Bíblia. A cruz é exatamente isso. Lucas 6, 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Abençoem os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Se você olhar para a forma como a gente vive, é como a gente dissesse, beleza, eu entendi, mas não é assim que as coisas funcionam. Mas essa é a pregação do reino. É o que Cristo vem fazer. Ele traz uma nova forma de viver no mundo. Todos nós somos como Jonas. Lembra no primeiro capítulo que Jonas faz escolhas ruins e as pessoas ao redor dele sofrem? Que ninguém é completamente livre, que a minha liberdade
termina quando começa a outra, que o que acontece em Las Vegas não fica em Las Vegas, que as minhas escolhas influenciam todas as outras pessoas, porque a gente vive em comunidade. É isso. Ok, uns prejudicam mais os outros do que os outros. É verdade, mas todos nós contribuímos para o jeito que o mundo está hoje. Mas Cristo veio reconciliar as pessoas, e uns com os outros. E quem vai fazer isso? Jonas. Jonas vai até Nínive pregar para os ninivitas. Quem vai reconciliar as pessoas que a gente conhece conosco mesmos e com Deus? Eu e você. O livro termina com Deus dizendo a Jonas: você acha mesmo que você tem razão para decidir quem merece graça, perdão e salvação de Deus? Veja bem, Deus não diz que é fácil. Eu não estou dizendo que eu sei o que você está passando, eu não estou dizendo que eu sei o mal que te fizeram. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou fingindo saber, eu não sei e eu nunca vou saber a profundidade disso. Mas o pouco que eu sei, que o Deus que salva, ensina e capacita. Que se tem algum lugar no mundo em que o mal perde, é na cruz. E quem se reúne ao redor dessa cruz, descobre um novo jeito de viver. Não porque nós somos melhores, os discípulos de Cristo. Não porque eles são pessoas melhores, com uma ética melhor. Mas porque a gente recebeu essa graça. O que Jonas está fazendo, o que Jesus faz, é desconstruir o que é o inimigo. É o que acontece quando a gente vê alguém que nos fez mal, ou mal para alguém que a gente ama. É muito difícil estar perto dessa pessoa, incomoda, é desconfortável. E não tem problema nenhum você sentir essa dificuldade. Faz parte da minha e da sua natureza. A questão é o que fazer com esses sentimentos. Que tipo de atitude ela provoca ou refreia? Em Jonas, refreia e provoca. Ele tem ódio e ele não acha que tem que pregar. Ele acha que é uma melhor ideia fugir. E aí você termina com Jonas 4. Que ele pensa que todo mundo é o problema, menos ele. E Deus vem desconstruir o que é o inimigo. E a definição de um inimigo sempre passa por mim, porque todos nós fomos inimigos da cruz de Cristo. Jonas é levado por Deus a entrar em contato com os inimigos porque ele quer ensinar algo para Jonas. Quantos de nós não pensamos alguma coisa nesse sentido de, cara, se essa pessoa não existisse, a minha vida seria mais fácil. Se ele não tivesse aqui, perdoar seria tão melhor. Mas será que essa pessoa não é permitida por Deus para estar na minha e na sua vida como uma oportunidade de crescimento? De amadurecer na graça de Deus, de não apenas receber a graça de Deus para mim, mas dar para outra pessoa. E não só deixá-la me alcançar, mas permitir que ela flua por meio de mim, através de mim. Será que essa pessoa não está na minha e na sua vida para que ela seja o próximo passo do nosso crescimento diante de Deus? Deixa eu terminar com essa última citação aqui. O presente que o inimigo pode nos trazer é ajudar a perceber aspectos em nós que nós não descobriríamos de qualquer outro modo que não por meio deles. Nossos amigos raramente dizem essas coisas. Aliás, eles são nossos amigos porque conseguem ignorar e relevar essas partes em nós. O inimigo, então, não é necessariamente um obstáculo a ser saltado até Deus. O inimigo pode ser o caminho até Deus. Não enfrentamos certas coisas, a não ser por causa deles. Nós quase não temos acesso a essas partes inacessíveis de nós mesmos, que precisam de redenção, transformação, libertação, exceto pelo espelho que os nossos inimigos seguram à nossa frente. Jonas nunca teria sido forçado a perceber o quanto o ódio ele tinha no coração dele por qualquer pessoa que não fosse israelita, se ele não tivesse ido para Nínive. Jonas nunca teria percebido o rebelde que ele é, se Deus não os tivesse colocado numa situação que ele devesse ir pregar numa cidade que ele não gostava. E esse autor, ele sugere um exercício. Ele sugere que eu e você sentemos com uma folha de papel e escrevamos tudo que a gente não gosta em determinada pessoa. Tudo, mas sem exceção, assim, ó, rebenta. E essa aplicação é a primeira aplicação de igreja que você gosta. Coloca tudo sem medir palavras. Mas aí diante de Deus se pergunte, por acaso eu não faço alguma dessas coisas?
Eu fiz, tá aqui. Eu provavelmente vou rasgar depois aqui, mas né, perigoso. Mas assim, o que eu percebi é que muitas dessas atitudes, ou eu não faço porque eu não tenho coragem, ou eu não faço porque eu não tenho oportunidade, ou eu já estou fazendo. As coisas que mais me incomodam nas outras pessoas, que os meus inimigos, são intoleráveis. Muitas dessas coisas que eu não gosto, que eu tenho resistência, são coisas que eu não faço porque eu não tenho coragem. Porque eu não tenho oportunidade e eu já estou fazendo em menor grau. Ou a gente sai como Jonas diante de uma coisa assim e diz, mano, ou a gente é arrogante e hipócrita e precisa ser transformado por Jesus. O próximo passo para amar o inimigo é reconhecer o campo comum, a natureza comum. E é onde Deus está levando Jonas, a perceber que ele é um pecador miserável, que precisa de transformação. Que ele é uma pessoa ruim. Será que essa pessoa que não está na sua vida, não está, porque Deus está te convidando até uma experiência mais profunda com a graça dele? Será que essa pessoa, esse lugar, essa realidade não existe? Para que eu e você possamos dar um passo maior, melhor, um conhecimento mais profundo de Deus. Vamos orar.